e um que se assemelhava ao homem. É interessante que quando você lê a literatura judaica que trata de assuntos cabalísticos e as manifestações divinas, né, quando fala do Zeir Anpin, do Ancião de Dias, fala dessas criaturas, as obras meio que misturam os personagens. Às vezes parece que está falando de um, está falando de outro, como se cada ser representasse exatamente um aspecto da revelação, ou um aspecto do divino, do Ensof, né? E aqui no livro de Enoque, já no capítulo 46, ele traz essa abordagem. O versículo 2 vai dizer que o semblante desse que se assemelhava ao homem, seu semblante era cheio de chesed, cheio de graça. Olha que interessante, irmãos. O semblante dele era cheio de graça, cheio de chesed. Paulo, quando escreve para Tito, lá no capítulo 2, ele vai dizer assim: porque a chesed, porque a graça, haris, se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo vai falar agora, no capítulo 2, verso 11, a sua carta escrita para Tito, da personificação da chesed, da personificação do que o texto grego traduz como graça, né? Isso no capítulo 2. Lá no capítulo 1, verso 18, ele vai dizer assim, ó: o verbo se fez carne, ou seja, o chesed se materializou. É como se ele estivesse dizendo exatamente isso. Voltando para o livro de Enoque, ele vai dizer: seu semblante era cheio de graça, igual ao dos santos anjos. Isso aqui, irmãos, o versículo 2 do capítulo 46, não é algo incrível dentro do ponto de vista judaico. Não. Por que não? Porque as obras judaicas, inclusive dentro do Rambam, quando se fala, Rambam ele começa a falar do nível de profecia e de relacionamento e intimidade com Deus. Moisés ele vai ser comparado a um homem, né, a um indivíduo que ele alcançou um nível tão alto de relacionamento com Deus que ele se tornou superior aos anjos. Então, ou seja, a literatura judaica ela atribui esse nível a Moisés. O que dirá então, irmãos, não seria incrível se nós pensarmos da mesma forma no que se refere a Yeshua, né, ao Rabino Yeshua, ao Messias Yeshua, como pavimenta os textos do chamado Novo Testamento. Continuando, o texto diz, no versículo 3, então eu inquiri dos anjos, ou seja, Enoque está dizendo, que estavam comigo e que me mostravam todas as coisas secretas concernente a este filho do homem, o qual foi, de onde ele era. Ou seja, Enoque está inquirindo dos anjos e os anjos estão revelando para ele todas as coisas secretas acerca desse filho do homem. Ou seja, há coisas secretas acerca do filho do homem, dentro daquela perspectiva enoquiana ali até aquele momento então. E o texto vai dizer, que coisas seriam essas? De onde ele era? E por que ele acompanhou o ancião de dias? Ele respondeu-me e disse, este é o filho do homem, a qual a justiça pertence. Ou seja, a justiça pertence a ele, com a qual a retidão tem habitado. É interessante, irmãos, porque o Eterno, né, ele é chamado Criador, ele é chamado dentro da literatura judaica, dentro da Bíblia hebraica, de Adonai Tzidkenu, que é o Senhor é a nossa justiça, né? Ele é chamado de Adonai Tzidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Aí Enoque diz que a justiça pertence ao Filho do Homem. Continuando, o verso 4 vai dizer assim, com a qual a retidão tem habitado, e o qual revelou, ou seja, Enoque agora vai dizer que esse Filho do Homem revelou todos os tesouros do que é escondido, pois o Senhor Deus o tem escolhido, e sua porção tem excedido a tudo diante do Senhor Deus em eterna ascensão. Opa, o texto está falando que o Filho do Homem agora, ele revela, né, tesouros escondidos. Ele traz... Que tesouros são esses, irmãos? Tesouros escondidos aqui, está falando de conhecimento, né? Conhecimento daquilo que é divino, conhecimento dos céus, conhecimento da Torá, conhecimento das leis que governam o mundo. Curiosamente, eu não sei se Paulo lia Enoque, mas Paulo, conhecido como Rav Shaul, lá no capítulo 1 da sua carta aos Colossenses, a comunidade judaica messiânica de Colossos, ele vai dizer assim, me acompanhem na leitura,
Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Machia, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele já introduz uma abordagem mística, ele fala do corpo, a carral, né? A carral como sendo ou seja, ele fala que o corpo do Machia é a carral. Isso aqui é uma abordagem mística, isso não é uma abordagem literal, tá? Da qual eu estou feito ministro. Ministro aqui, provavelmente o texto grego aqui está trazendo algo relacionado a servo ou escravo. Segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Olha agora o que diz o apóstolo Paulo no versículo 26. Isso eu estou lendo aqui a partir do versículo 24. Verso 26 vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é a Machia em vós, esperança da glória. Então, Paulo vai dizer agora, no capítulo 1, versículo 25, 26 de Colossenses, que Machia revela todos os tesouros que estão escondidos, e nele todos os tesouros estão ocultos. Ele que revela a mesma linguagem utilizada no livro de Enoque. A mesma linguagem utilizada no livro de Enoque. Tá. Nós vamos chegar ainda nessa expressão. O que é o Filho do Homem? O que significa Yeshua dizer ou aplicar a si mesmo o título Filho do Homem, considerando principalmente a literatura enoquiana, o livro de Enoque. Então nós vimos aqui já no capítulo 48 do livro de Enoque, no capítulo 40, na verdade 48, não, capítulo 46 do livro de Enoque, coisas que casam perfeitamente, elementos que casam perfeitamente com o Novo Testamento. Então vamos lá, o verso 6 vai dizer assim: ele lançará reis dos seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltaram, não o louvaram, nem se humilham diante dele. Opa! Reis, esses reis serão destronados porque não o exaltaram, porque não o louvaram e nem se humilharam diante dele, pelo qual seus reinos lhe foram dados. Ou seja, reis serão destronados porque não o louvaram. O Filho do Homem receberá louvor? As pessoas se humilharão e se encurvarão diante dele? O texto ainda diz, no verso 7, igualmente o semblante do Todo-Poderoso ele lançará abaixo, enchendo-o de confusão. Escura será a sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor Deus. Eles condenarão as estrelas do céu. Aqui, o versículo 9, quando diz assim, eles condenarão as estrelas do céu, é justamente um eufemismo, é a linguagem que Enoque está utilizando para dizer o seguinte: o Filho do Homem, ele vai julgar as estrelas, ou seja, ele vai julgar os anjos caídos, os anjos que foram aprisionados após a rebelião deliberada cometida por eles, após a rebelião deliberada, planejada, e ajuramentada no Monte Hermon, conforme nós vimos lá no capítulo 6, 7 e 8 do livro de Enoque. Então, o Filho do Homem irá julgar até mesmo os anjos. O livro de Hebreus vai falar sobre isso, sobre sua superioridade, Ele é superior aos anjos, ele é superior ao sacerdócio levítico, ele vem de uma linhagem que é superior. E segundo o escritor, ele também é superior a Moshe. Ou seja, como legislador, Moshe trouxe a Torá dentro de uma perspectiva e uma linguagem terrena. Mas Machia trará uma nova Torá, trará uma Torá celestial. É exatamente o que diz a literatura rabínica. A literatura rabínica concorda exatamente com isso, que Machia trará uma Torá que ainda não foi vista por ninguém, que é uma Torá celestial. A Torá que foi dada por Moshe, por mais que ela englobe uma abordagem humana, usando uma perspectiva humana para ensinar ensinamentos espirituais, essa Torá veio do céu, mas ela se reveste ao entrar nesse mundo, ao entrar nesse Olam de humanidade. Agora, a Torá que vai ser dada por Machia será uma Torá nova, no sentido de que ela vai ser uma Torá revolucionária. Ela será uma Torá totalmente divina. Por quê? Porque o homem terá a capacidade intelectual e espiritual para compreendê-la quando Machia completar o seu tikkun. O reparo que
necessitará e que necessita ser feito no mundo. Então, continuando, irmãos. Então, olha quanta coisa interessante temos dentro do livro de Enoque. Então, o verso 9 vai dizer: eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo suas obras de iniquidade. Sua força estará em sua riqueza, e sua fé no bem, que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor Deus, e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem, e com ele o fiel, o qual sofre em nome do Senhor Deus sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de graça, cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos foi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor Deus. Então você observa lá no capítulo 46 ainda do livro de Enoque, que ele vai dizer que as nações, os reis, serão destronados, que governantes, né, se prostrarão, né, diante dele, se humilharão e o louvarão. Isso faz me lembrar exatamente do capítulo 7, o versículo 14 do livro de Enoque. A partir do versículo 13, do livro de Enoque não, do livro de Daniel. A partir do capítulo 7, o versículo 13 do livro de Daniel, Daniel vai dizer assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Aqui, irmãos, temos agora, fora da literatura enoquiana, mas confirmando, convergindo exatamente para ela, o versículo 14, dizendo que agora o ancião de dias, né, a figura, você tem uma figura que se assemelha ao filho do homem. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então você, mais uma vez agora, tem tanto o ancião de dias e o filho do homem reunidos. O texto está dizendo que vai ser dado a ele, né, que as nações o servissem. As nações irão o servir. Isso está no verso 14. Para que todos os povos, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino. Tudo é dele, irmãos. Domínio, honra e o reino. Para que os povos, nações e línguas o servissem. Servir, a palavra servir aqui, dentro do texto, vai aparecer aqui dentro do texto, que é uma expressão aramaica, você tem iflechum, é a expressão servissem ali, é a expressão iflechum, que vem do verbo peler, né? O texto vai dizer assim: vele iflechum kol lamayar maya velishanayar, e a ele servirão todos os povos, nações e línguas. Então você tem ali justamente a expressão iflechum, que vem do verbo pelar. O que significa, né, essa expressão pelar? No aramaico bíblico, pelar não é o verbo comum para trabalho ou serviço civil. Por exemplo, no texto hebraico, quando nós falamos de trabalho secular, se usa geralmente a expressão melahá. Por exemplo, lá em Êxodo capítulo 20, verso 8, vai dizer: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Aí vai dizer que nenhuma obra, nenhum trabalho serviu fareis. A expressão que aparece ali é justamente melahá, é o trabalho secular. Outra expressão que aparece dentro do texto hebraico para trabalho é a expressão avad. Avad. Só que o verbo, a palavra avad, ela não significa só trabalho no sentido secular, mas ela é utilizada dentro do contexto litúrgico, né? Quando se fala, por exemplo, da liturgia, do culto, usa-se a expressão avad, que você tem a variação de avad, que é avodar,
que é avodá? Avodá seria o culto, né? É o serviço. A liturgia dentro do ambiente sinagogal é chamada de avodá, que é o trabalho, é o serviço religioso, né? Então, o que aparece dentro do texto aramaico aqui é iflecum, que não é apenas um serviço comum tradicional. Aqui está falando de algo que ultrapassa essas atribuições. Está falando de algo aqui relacionado ao serviço divino, ao culto, à liturgia, né? Então, a expressão pelá, ela pode significar serviço religioso, culto prestado à divindade, adoração litúrgica. Aonde essa expressão, irmãos, pelá, que no texto ali aramaico de Daniel 7,14 aparece como iflecum, ela aparece alguns textos. Lá em Daniel capítulo 3, verso 12, relacionado aos amigos de Daniel. O texto vai dizer, não servem aos teus deuses, né? A expressão não servem, que aparece ali, você tem exatamente ali a expressão pelá, aplicada a eles não servirem aos deuses. Daniel 3,17, né? O Deus a quem servimos. Novamente a expressão pelá aparece ali em Daniel 3,17. Em Daniel 6,16, diz assim, sobre Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves. Novamente ali você tem a expressão pelá aparecendo. Daniel 6,20 traz a mesma ideia. No livro de Daniel, pelá é usado para serviço religioso prestado a uma divindade. Então, lá em Daniel 7,14 diz, todos os povos o servirão. A palavra empregada é a mesma usada para o culto devido a Deus. Aí entra a questão, irmãos, que aqueles que defendem que Yeshua não pode ser adorado, né? E se utilizando do Novo Testamento, geralmente vai dizer assim, a palavra que aparece no Novo Testamento para adoração é latreu, né? Então, latreu é a palavra usada para adoração e essa palavra não aparece para Cristo, para Yeshua. O que nós temos aplicado a Yeshua no Novo Testamento é a expressão proscanel, né? Que é você se encurvar, você reverenciar. Só que proscanel não é só reverenciar a homens. Proscanel também é proscunel, se eu não me engano a expressão. Deixa eu ver se eu abri aqui. Proscunel, né? Ela não é só reverenciar homem, ela reverencia homem, sumo sacerdote, Deus, seres celestes e até demônios. Ela é uma palavra utilizada justamente como reverência, né? E até em certo nível, né? Ela, dentro da teologia do Novo Testamento, ela vai ser utilizada em certo nível também para uma reverência que ultrapassa uma reverência tradicional, como se faz para um homem importante, né? Por isso que os léxicos vão classificar Deus, Cristo, anjos, vão classificando. Porque o uso da expressão, ela é ampla, né? Ela tem uma aplicabilidade ampla dentro do Novo Testamento. Então se usa essa ideia, só aparece proscanel e não aparece a expressão latreu. Porém, a Septuaginta, ela traduz a expressão que aparece uflechem em Daniel 7,14 justamente para latreu. E essa expressão é aplicada justamente ao Filho do Homem em Daniel. E a Septuaginta traduz como latreu. Ou seja, mostrando, convergindo exatamente para a mesma ideia aplicada dentro do livro de Enoque. Aonde o livro de Enoque está dizendo que o Filho do Homem, né, que os homens o louvarão. O louvarão. Quantos são chamados de idólatra porque canta hino para Yeshua? Então vamos lá, deixa eu ler aqui alguns comentários. A Thalita colocou assim, existem muitas razões para os judeus não crerem em Yeshua como Messias. Não apenas uma. Sim, são várias razões, né? Algumas delas são relacionadas à questão proféticas, que vai falar que Yeshua não cumpriu as profecias, né, relacionadas ao surgimento do Mashiach, não reuniu os exilados, não reconstruiu o terceiro templo. E nós sabemos de tudo isso, né? E sabemos como que isso se encaixa dentro de uma perspectiva profética. Entendemos as razões porque não se cumpriu. Eles usam uma abordagem como se Mashiach tivesse que vir e cumprir tudo de uma vez, quando na verdade a própria literatura hebraica, né, cria mecanismo ou traz uma abordagem aonde fica perceptível que havia uma perspectiva de mais de uma vinda, ou de uma vinda divididas em etapas, uma vinda aonde Mashiach viria nas nuvens e uma vinda aonde Mashiach viria montado em um jumentinho. Então,
Com base no texto de Daniel, né, os rabinos discutiam e debatiam sobre isso. Então, nós compreendemos isso, né? Deixa eu ver aqui os comentários. Deixa eu tirar aqui da tela. Então, irmãos, nós percebemos aqui que o capítulo 46 do livro de Enoque, ele encaixa perfeitamente com Daniel 7, 13 e 14. E que Daniel 7, 13 e 14 vai dizer que o Filho do Homem recebe louvores e permite que as pessoas se humilhem diante dele, além de receber louvores, né? E a palavra usada para serviram, que os homens o sirvam ali, o flechem, ela é uma palavra relacionada com adoração. E a Septuaginta traduz o flechem como algo ligado ao culto divino. Então, o livro de Daniel, ele está nessa questão, ele está perfeitamente alinhado com o livro de Enoque. Aí você tem ainda, no capítulo agora 48, o Filho do Homem sendo apresentado agora como um ser pré-existente. No capítulo 48, o texto vai dizer assim: naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inegociável. Irmãos, uma questão antes de nós lermos isso aqui. Nós percebemos que Enoque, ele vai chamar esse ser sobre-humano de Filho do Homem. Daniel vai falar de alguém que vem nas nuvens do céu, semelhante ao Filho do Homem. E você vai ver que Yeshua, constantemente, ele chamava-se a si mesmo de Filho do Homem. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 36, Yeshua vai explicar a parábola do joio. E o texto vai dizer assim, a partir do versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Yeshua para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Observe, irmãos, que o que os discípulos estão fazendo aqui é uma prática totalmente judaica. Quando o seu rabino transmitia algum tipo de ensinamento, quando os rabinos transmitiam algum tipo de ensinamento de forma coletiva a um público mais amplo, mais aberto, ele costumava transmitir informações valiosas, mais detalhadas, aquele grupo mais próximo, mais íntimo, que era justamente os discípulos. Nem todo mundo que segue Yeshua é discípulo de Yeshua, tá? Tem muita gente que está atrás de Yeshua só pelo pão e só pela carne, e só pela cura das enfermidades. Então tem muita gente atrás de Yeshua pelo pão que ele multiplica. Aí o texto vai dizer assim, no verso 37, e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ele está aplicando a si mesmo. Lá no capítulo, então você vê que ele vai trazer uma série de ensinamentos relacionados ao reino, à semente e ao campo. E o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, ele está falando dele mesmo. Ainda, lá no capítulo 14, agora de Marcos 14, a partir do versículo 61, ele vai dizer assim: mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, ou seja, és tu o Machia, filho de Deus, bendito? E Yeshua disse-lhe: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouviste a blasfêmia, que vos parece? Ou seja, quando Yeshua diz que ele é o Filho do Homem, que eles vão ver o Filho do Homem assentado à destra do poder, eles falam que Yeshua está blasfemando. Por quê, irmãos? Porque eles estão dizendo que Yeshua está blasfemando. Quando Yeshua diz ser o Filho do Homem, e que eles veriam esse mesmo Filho do Homem assentado à destra do poder. Por que eles entendem isso? Na perspectiva daquela época, na mentalidade deles, é como se Yeshua estivesse dizendo ser uma manifestação divina, ser o próprio Deus. Uma manifestação do próprio Deus. Ele blasfema. É o que eles estavam dizendo. Voltando, a ideia de Filho do Homem, Mateus capítulo 24, versículo 36 vai dizer assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então perceba que
são várias as referências dentro do chamado Novo Testamento, aonde os escritores irão apresentar Yeshua como Filho do Homem, aonde os escritores que escrevem trazem partes da biografia de Yeshua, trazem falas aonde Yeshua se colocava como o Filho do Homem. E o Filho do Homem, naquela época, só fazia sentido essa abordagem. A maneira que se tinha para entender o que Yeshua estava falando era principalmente baseada no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando o próprio Daniel fala da revelação do Filho do Homem, e o próprio livro de Enoque, que foi escrito séculos antes do chamado Novo Testamento. Então, o livro de Enoque lança luz sobre o que é o Filho do Homem, qual a identidade do Filho do Homem, o que o Filho do Homem fará quando vier, o que o Filho do Homem realizará, qual o poder que o Filho do Homem tem. O Filho do Homem é um simples homem mortal, como apresenta o judaísmo tradicional, ou ele é algo a mais do que alguns simplesmente dizem que ele é? O Filho do Homem é um homem comum? Um mero mortal? Ou ele é um sobre-humano? É um homem com características e propriedades totalmente incríveis. Você vê que o livro de Enoque apresenta uma ideia sobre o Filho do Homem de um ser totalmente poderoso, irmãos, que governa tudo, domina tudo. Ele tem todo o domínio, todo o poder, todos o servirão. Entendeu? E Paulo acreditava exatamente nisso. Se nós pegarmos o capítulo 1, primeiro capítulo de Paulo, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer assim, deixa eu ver. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a Geulá, a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual a imagem, há muito que se comentar sobre isso, tá? Imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações. Irmãos, ele criou tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes, então, um ser que é antes de tudo isso, e criou todas essas coisas, e todas essas coisas são criadas por ele, para ele, é natural, irmãos, que ele governe tudo. Ele governa tudo. Não tem como dizer que Yeshua é menos do que aquilo que os escritores falam que ele é, do que Enoque diz que ele é. Yeshua, ele governa tudo. O Filho do Homem governa tudo. Domínio, potestades e principados foi feito por ele, para ele. Daniel 7,14. As nações o servirão e se humilharão diante dele e louvarão o seu nome. Então o Novo Testamento não traz uma abordagem infundada. O que o Novo Testamento apresenta sobre o Filho do Homem é justamente o cumprimento daquilo que havia sido mostrado no livro de Daniel e que boa parte daqueles que compunham a seita do Mar Morto, os essênios, já haviam percebido, com base na literatura que circulava naquela época, como possivelmente também em visões que muitos, possivelmente da comunidade, obtinham por conta da vida de santidade que eles cultivavam. Então, irmãos, eu nem falei ainda da pré-existência do Filho do Homem, mas eu acho que estamos com 53 minutos, a pré-existência vai ter que ficar para um segundo vídeo relacionado com a divindade Elohut do Mashiach. Eu ainda ia citar e explicar textos dentro do Novo Testamento, mas o material vai ficar muito longo, eu não quero criar uma série com vídeos muito longos, acho que 1h50 a 1 hora de vídeo já está excelente. Você gostou do vídeo de hoje? Esse material é relevante para você? Tá gostando da série Livro de Enoque? Já iniciamos a segunda série, quer dizer, iniciamos não, ainda vou postar o vídeo da segunda série, mas se você estiver gostando da série sobre Enoque, nós traremos uma outra série, tratando de uma outra literatura apócrifa importantíssima para a compreensão, não só do Novo Testamento, mas também para a compreensão profunda dos chamados calendários bíblicos, e os tempos proféticos. O livro de Enoque também fala dos tempos proféticos. Então, se você quer que nós continuemos a falar do livro de Enoque e iniciamos
uma abordagem e análise de obras que vêm na mesma direção do livro de Enoque, que lançam luz aos textos do Novo Testamento, não deixe de seguir esse canal, não deixe de curtir os nossos materiais. Agradeço a todos que ficaram conosco até o momento aqui da live. Régia, Roselaine, a divindade do Messias foi o Pai que deu a ele e não dele próprio? Seria isto, irmão? Não, né? Yeshua, ele é pré-existente, né? A manifestação de Yeshua aqui, aquilo que foi criado, né? Aquele pá, a casca, né? Yeshua é muito mais do que isso, irmãos. Só que para abordar esse tema, nós precisaremos de outras transmissões, de outras lives, mas já há, tá, conteúdo aqui no nosso canal sobre isso. Há lives aí que nós estamos falando do Logos, do Mengra. Então, quem não assistiu, eu recomendo, vai lá em lives, tá? Em lives, e vocês vão ver lá que as primeiras transmissões, nós gravamos uma série de 3 vídeos falando sobre a concepção virginal de Yeshua. E dentro dessas lives, se eu não me engano foram 3 lives, nós abordamos conceitos relacionados à divindade de Mashiach. Então, não deixe de assistir esses programas que foram colocados lá. Que o Eterno abençoe a vida de todos. E eu aguardo vocês amanhã aqui, nesse mesmo horário, para a próxima programação pro Vem Pra Bíblia. Um forte abraço, shalom, shalom. A paz do Senhor a todos.